Olá, muito boa tarde, está entrando no ar mais um Giro do Esporte aqui pela Web TV Minas. Você sabe as atrações? Olha, Campeonato de Ubá, terceira rodada, final do primeiro turno, muita bulha, teve jogo que não terminou, teve golaço, 2 golaços, jogos sensacionais, públicos incríveis. Também o Aimorés conseguiu sua classificação para o mata-mata da Copa Alterosa Sub-20 e a gente vai contar isso para você já já aqui, logo, VaptVupt, eu volto já já. Cadu Fontana! Pois é, galera, e começando aqui o nosso programa Giro do Esporte desta terça-feira, vamos começar falando da Copa Alterosa Sub-20. Trouxe para vocês aqui, ó, o Aimorés venceu o Núcleo Esportivo e conseguiu, carimbou a sua classificação. Deixa eu pegar aqui no cantinho que eu fiz a anotação. Muito bem, o Aimorés, olha só os resultados primeiro desta rodada final da fase de grupos da Copa Alterosa Sub-20. O Real Santa Bárbara perdeu para o NEC em casa por 2-0, o Flamengo de Goianá não conseguiu nenhuma vitória, perdeu para o Tupi, foi goleado por meia dúzia a 0. Nós temos o Aimorés vencendo em casa o Núcleo Esportivo, né? No Afonso de Carvalho por 1-0. O Santanense venceu a Seleção de Matias por 3-1. O Democrata de Santana de Cataguases venceu o Sport Juiz de Fora por 3-2. O Roma Júnior perdeu em casa para o Ribeiro Junqueira por 2-0. Então vamos lá. Os confrontos desta fase da Copa Alterosa Sub-20. Quer saber quem que o Aimorés vai pegar? Vai ser agora aqui com a gente. Vamos lá. O NEC enfrenta em casa o Santanense no próximo final de semana. Na quinta-feira, vamos confirmar os locais, né? E as datas e os horários dessas partidas. Mas confirmadíssimo, o NEC pega o Santanense. O Ribeiro Junqueira enfrenta o Sport Juiz de Fora em casa, apesar do Ribeiro ter terminado em segundo na classificação geral, né? O Ribeiro preferiu jogar a primeira partida em casa, um fato nem inusitado, mas o Ribeiro tem os seus motivos. Alguns jogadores que não poderiam estar presentes, no outro final de semana a Copa para por causa de eleição. Então vamos lá. O Ribeiro Junqueira joga em casa contra o Sport Juiz de Fora. O Democrata de Santana de Cataguases recebe o Aimorés e o Tupi de Juiz de Fora aliás, minto, vamos lá. O NEC, o Santanense recebe o NEC, né? O Ribeiro Junqueira recebe o Sport Juiz de Fora. O Aimorés recebe o Democrata e o Núcleo Esportivo recebe o Tupi de Juiz de Fora. A primeira colocação foi o NEC, o segundo o Ribeiro, o terceiro o Democrata, o quarto o Tupi, o quinto colocado foi o Núcleo Esportivo, o sexto foi o Aimorés, o sétimo o Sport Juiz de Fora e o Santanense ficou com a oitava colocação, tá certo? Campeonato da Liga Atlética Ubaense. Segura pra mim, isso. Obrigado, valeu Juninho, obrigado, vamos lá. Campeonato da Liga Atlética Ubaense, mais uma rodada, para variar, mais uma bulha aqui no Campeonato Regional, né? Pois é, campeonato que tem tido grandes públicos, grandes jogos, as equipes se reforçaram, campeonato aberto é outro nível e a gente precisa apenas que a Liga Atlética Ubaense reformule um pouco, repense a situação da arbitragem, né? Eu sei que nem sempre e nem tudo é culpa da Liga Atlética Ubaense, né? Conversei com o Júlio César, os dirigentes das equipes resolveram que a arbitragem seria, né, da ARAF, mas não tá dando conta não, a verdade é essa. Vamos lá. Grupo 1, Cruzado 1, Núcleo Esportivo 1, o jogo foi na Colônia de Ubá neste domingo. Todos os jogos no domingo. O Beira Rio, o jogo que nós fizemos em Astolfo Dutra, já um compacto especial para você aqui, os gols dessa partida. O Núcleo Esportivo, aliás, o Beira Rio, depois de estar perdendo por 1-0, goleou o 15 de novembro de Rio Novo. Não me lembro do 15 ter sofrido uma goleada assim por 6, meia dúzia a 1. Você vai ver o compacto já dessa partida. Um golaço sensacional do Felipe Rubim, do meio da rua, lá onde a coruja dorme. E depois uma troca de passes entre o Marcodinho e o jogador Jones na área. Jones fez 3 gols nessa partida. Uma goleada histórica do Beira Rio, lá no campo de 7 de setembro. Nós estivemos lá, eu e o Quito Pereira. Vamos trazer o compacto para você aqui no Giro do Esporte. Vamos lá. No grupo 2, o NAC venceu o Espartano no domingo. Aliás, o Espartano venceu o NAC por 1-0, o jogo da bulha, e perdeu ponto na segunda-feira. O juiz deu gol e não deu. Olha só, 30 minutos do segundo tempo, o Espartano, uma falta favorecendo o Espartano. O senhor Ricardo Corbelli, que era o juiz da partida, contou os passos. Quando ele estava contando os passos ali, a falta foi batida rapidamente e nessa jogadinha saiu o gol do Espartano. Muita confusão, reclamação dos jogadores do Leão. O juiz foi ao vestiário, né, teve que sair e foi escoltado pela Polícia Militar, que não deu garantias de continuação, segundo as palavras do senhor Ricardo Corbelli. Tem uma nota, agora na segunda-feira, no dia de ontem, o Ricardo Corbelli, ele emitiu uma nota explicativa, né,
assumindo o erro na jogada e retirando, é um fato até inédito, mas ele pode fazer, retirando o gol da equipe do Espartano. Então o Espartano dormiu com 3 pontos e amanheceu, entardeceu, né, com 1 ponto apenas. O empate foi declarado nessa partida. O Ricardo Corbelli errou feio, mas também teve o mérito de reconhecer o erro e chamar a responsabilidade para si. Olha, eu errei, deve levar um gancho, mas Ricardo saiu, pelo menos na minha opinião, né, de forma honrada de toda essa situação. É o que eu penso sobre isso. Vamos lá então. O Nacional 0, Espartano 0. Nós temos esse lance da partida. Vamos colocar então. João Vitor, coloca pra gente esse lance aí, ó, essa falta aí, ó. Essa bulha toda, né, que você tá vendo, né? A bulha toda, confusão. E agora você vai ver, agora, já cortando agora para abate. Parece que o Ricardo conta as passadas e logo depois a cobrança. Vai haver uma bulha depois e o juiz deu gol e depois retirou o gol na súmula, assumindo o seu erro. Com a confusão generalizada no campo, jogadores não aceitaram, do NAC não aceitaram essa jogada, esse lance, e foi isso que aconteceu. No outro jogo da rodada, o Sport Criciúma venceu o Paraíso por 2-1. Paraíso continua no inferno astral. Grupo 3, Industrial recebeu o Portuense, único time 100%, Portuense. 2 para o Industrial, 3 para o Portuense. Raul Soares demitiu o técnico Braz Fernandes e ganhou a primeira. 2 para o Raul, para a Boiada, 1 para o Cruzeiro de Guidoval, que segue sendo aí a nota, infelizmente, vamos dizer, decepção no campeonato. A gente esperava, não vou dizer aqui, né, do time do Abel, mais força. O Cruzeiro vem com um timaço ano passado e continua com um timaço, mas tem chance ainda de recuperar. É difícil, muito, no segundo turno, mas tem, principalmente jogadores e tem a competência lá do Abel e sua turma. É o grupo 4, Montanhês 2, 21 de abril 2, Nacional de Senador Firmino 1, União de Paula Cândida 0. Classificação: Beira Rio, no grupo 1, lidera com 5 pontos, Núcleo 5, Cruzado 5. Os 3 estão em primeiro. Critérios ali somente para empate, desempate. E o 15 de novembro, 0 ponto, né? O Espartano tem 7 pontos no grupo 2, lidera. Depois nós temos o Sport Criciúma com meia dúzia, o NAC com 3 e o Paraíso com 0. O Portuense lidera do grupo 3 com 9 pontos, o Indu tem 4, o Raul tem 4, que é a Boiada, e o Cruzeiro não tem rigorosamente nada por enquanto. E no grupo 4, o Montanhês tem 7 pontos, o Nacional de Senador Firmino meia dúzia, o União de Paula Cândido 3 pontos e o 21 de abril 1 pontito só. Ó, eu vou pro intervalo agora e a gente volta para um compacto, uns gols, os 7 gols dessa vitória, goleada histórica do Beira Rio. Eu volto já já. Muito bem, então, olha só, vamos partir para Astolfo Dutra, campo do 7 de setembro. Uma goleada histórica do Beira Rio. O treinador Vanderlei Rubim, toda a cobertura www.reportercadufontana.com ou Facebook Show de Bola. Lá você encontra também o compacto dessa partida. Aqui nós vamos mostrar os 7 gols desta partida. Narração de Cadu Fontana e os comentários de Mito Pereira, ele é o que sabe tudo, tá certo? Ó, fiquem com Deus, eu volto quinta-feira com todo a programação do final de semana. Você tem muito mais do campeonato da Liga Atlético Baiense aqui com a gente, tá certo? Beijo do gordo, emagreci um cadinho. Vestimenta nova, eu volto quinta-feira. Fui!